Comprar um imóvel financiado e pagar a prestação ou alugar um imóvel e pagar o aluguel? Essa é uma dúvida muito recorrente de muitos brasileiros. Eu, inclusive, já passei por essa dúvida em um momento da minha vida e muita gente tem me feito essa pergunta atualmente. Bruno, com essa queda da taxa de juros, será que realmente vale a pena continuar pagando aluguel ou será que é melhor eu aproveitar esse financiamento aí acessível, fácil na praça, comprar um imóvel, me apertar um pouquinho para poder pagar a entrada, comprar um imóvel e pagando as prestações porque aquilo que eu pago depois de um tempo vai se incorporar ao meu patrimônio? Bom, essa dúvida ela é muito recorrente e eu resolvi gravar um vídeo a respeito dela. Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui gravando mais um vídeo para o canal do Portal VGV, conversando sobre mercado imobiliário. Se você chegou nesse canal agora, aqui a gente debate mercado imobiliário todos os dias. Se você vende imóveis, se você trabalha no mercado imobiliário ou se você quer entender melhor como funciona o setor imobiliário, se você quer comprar imóvel, quer aprender de investimentos, de financiamento, eu te convido para se inscrever no canal porque aqui todos os dias a gente tem vídeos aí que podem ser muito úteis a você. Agora, indo direto ao ponto que é o assunto desse vídeo, será que eu devo comprar um imóvel e pagar as parcelas ou será que eu devo alugar um imóvel? O que vale mais a pena considerando toda essa situação atual aí de hoje? Bom, pessoal, essa é uma decisão muito particular, tá bom? Eu não estou aqui para poder recomendar que ninguém faça nada especificamente. Porém, eu vou contribuir um pouquinho com toda essa experiência, com toda essa visão de mercado. Muita gente tem pedido para que eu faça essa análise e eu estou aqui justamente fazendo isso. Porém, a decisão de comprar ou alugar, eu entendo que ela é uma decisão particular de cada um e cada um tem que avaliar as suas condições. Porém, vou analisar o cenário como um todo e pode ser que isso te ajude aí a tomar uma boa decisão. Atualmente, a gente tem visto muitas pessoas querendo comprar um imóvel, querendo fazer a aquisição de um imóvel. Por quê? Porque as taxas de juros elas estão aí num patamar muito baixo. A taxa que é praticada pelos bancos de uma forma geral, hoje, ela já está no menor patamar que já foi até hoje, que já foi oferecido até hoje, ou seja, são realmente patamares muito baixos. Isso tem favorecido muito o financiamento imobiliário. Logo, muitas pessoas estão querendo comprar esses imóveis. Inclusive, quem tinha aquela convicção do aluguel, eu moro de aluguel, eu estou muito satisfeito em morar de aluguel, eu prefiro pagar ali uma parcela pequena e poder morar de aluguel do que ter que imobilizar muito meu dinheiro, inclusive essas pessoas, a gente percebe que elas estão migrando para a compra dos imóveis, dada a todas essas facilidades que a gente está vivendo hoje em dia. Muitos amigos têm pedido para eu poder fazer essa análise e têm perguntado a minha opinião. Só que antes de manifestar a minha opinião e analisar todo esse cenário, eu queria colocar na tela uma matéria que foi veiculada no jornal Estadão, o famoso Estado de São Paulo, esse ano, que mostrou que muitos jovens, a famosa geração millennial, pessoas que já tinham aquela convicção do aluguel, né? Pessoas que tinham a certeza que não queriam comprar imóvel, mas que queriam morar de aluguel, até mesmo essas pessoas elas estão migrando para a compra dos imóveis. E essa matéria tem um detalhe muito interessante que me chamou a atenção. Repara só. Se alugasse, eu pagaria mais do que a parcela. Ou seja, comprar um imóvel pode ser mais barato mensalmente do que pagar o aluguel mensal, desde que, obviamente, você tenha as condições para poder dar a entrada neste financiamento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é isso. Para poder comprar um imóvel através de um financiamento, não é simplesmente você chegar no banco, pegar um crédito e fazer aquela aquisição. A maioria dos bancos financiam 80% do valor dos imóveis e existem outros bancos que financiam até 90% do valor dos imóveis. Então, a primeira análise que você tem que fazer é justamente essa. Você tem dinheiro para poder dar a entrada desse financiamento? E esse dinheiro que você tem hoje, ele está aplicado e ele está aplicado rendendo bem ou ele está aplicado rendendo mal? Essa é a primeira análise que você precisa fazer. De uma forma geral, o que a gente tem visto no mercado? A gente tem visto que muitas pessoas que estão querendo comprar imóveis, mas que ainda moram de aluguel, elas possuem sim um recurso financeiro guardado, um investimento, uma poupancinha, enfim. Ela tem algum dinheirinho e geralmente esse dinheiro ele está investido em algum produto de renda fixa. Hoje, com a taxa Selic no patamar que está, essa renda fixa não está remunerando praticamente mais nada. E se você for considerar a inflação, você vai ver que muito provavelmente esse
suposto investimento que você tem, ele pode estar te entregando, inclusive, um rendimento negativo, ou seja, aquilo que ele está rendendo está sendo menor do que a inflação. Então, por mais que ele renda ali pouquinho, o poder de compra está sendo diminuído porque a inflação está no nível aí muito acima. Se esse é o seu cenário e você tem essa poupancinha, você tem esse valor da entrada, pode fazer sim muito sentido você comprar um imóvel e pagar a prestação ao invés de pagar o aluguel. E para poder te mostrar isso de uma forma bem didática e bem prática, eu vou fazer na prática agora com você uma simulação. Acompanha comigo. Então vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui de financiamento. Se a gente fosse comprar um imóvel, eu estou aqui no site do Itaú, tá? Que hoje é quem está oferecendo a menor taxa. Esse vídeo ele não tem nenhum tipo de relação comercial com o Itaú, muito importante a gente deixar isso claro. Aliás, Itaú, se estiver ouvindo e quiser patrocinar o canal, fica à vontade, pode entrar em contato comigo, que você pode patrocinar. E vamos colocar aqui um valor de um imóvel que a gente está querendo comprar, 350 mil reais, para a gente poder fazer a nossa simulação. Então a gente vai e avança. O segundo passo, qual que é o valor da entrada? De acordo com o que o Itaú está fazendo, a entrada mínima é de 10%, então um imóvel de 350 mil reais, isso teria aqui 35 mil reais de entrada, então vamos supor que você tem um fundo de garantia ou você tem uma reserva financeira que não está rendendo nada por causa da Selic a 2%, renda fixa já não está remunerando, imagina que você tem 35 mil reais que você vai dar de entrada nesse imóvel. Você avança e aí você coloca a sua data de nascimento, vamos simular aqui uma pessoa nascida em 1980, e você tem aqui o tempo que você quer financiar, tá? No nosso exemplo, vamos dizer que a gente quer financiar em 30 anos, que é o prazo máximo do financiamento que esse banco faz. A gente avança, ele vai te perguntar sobre a seguradora, nesse caso aqui vamos escolher a própria seguradora do Itaú e vamos fazer a simulação. E o que essa simulação mostra pra gente? Que um imóvel de 350 mil reais, dando 35 mil reais de entrada, financiado num prazo de 30 anos, o valor da prestação inicial, se a gente for utilizar a modalidade crédito imobiliário com o juro da poupança, que hoje está no menor nível aí, né, que a gente está vendo, muito por conta da Selic baixa, tá? Muito importante deixar claro que é um valor, que é uma taxa, melhor dizendo, que pode variar de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, que está atrelada à Selic, mas falando em valores de hoje, a primeira parcela do financiamento, que é a parcela mais cara do financiamento, ela ficaria em R$ 2.398,55. A última parcela, porque são parcelas decrescentes, através do sistema SAC, a gente veria que ela ficaria por R$ 903,83. Se você, por acaso, não quiser correr o risco de financiar nessa modalidade que está atrelada ao rendimento da caderneta de poupança mais a taxa fixa, existe também a linha de crédito que é através do juro pré-fixado. Então a gente está falando de taxa de juros pré-fixada mais a TR. Aqui você não vai ter nenhuma surpresa se a taxa subir. A primeira parcela para essa mesma situação de imóvel ficaria em R$ 2.773,85. E a última parcela ficaria em R$ 904,87, tá? Lembrando que estamos fazendo a simulação para um imóvel no valor de R$ 350 mil reais, dando R$ 35 mil reais de entrada num prazo de 30 anos, e isso daria mais ou menos esses valores de parcela. R$ 350 mil reais, esse valor de parcela. E se a gente fosse comprar esse imóvel hoje? Vou fazer uma simulação muito simplista, muito simplista, somente para a gente poder ter como base. Então, só para fins de comparação, eu vou entrar no site do Zap Imóveis e vou colocar que eu quero comprar apartamentos no valor de R$ 350 mil reais, que é exatamente o que a gente acabou de simular como uma compra, né, você comprando efetivamente o imóvel, e coloquei aqui o bairro da Aclimação, em São Paulo. O site vai me trazer como resultado alguns imóveis aqui que são em lançamento, não é o que interessa para mim, afinal de contas eu estou fazendo uma comparação com financiamento bancário, e eu começo a ver aqui os imóveis prontos. Então o que a gente percebe? Que apartamentos na faixa de R$ 350 mil reais no bairro da Aclimação
estamos falando aqui de apartamentos em torno de 40 metros quadrados. 40 metros quadrados é o valor médio desses apartamentos. Então são imóveis novos, prontos, a partir de 40 metros quadrados, em torno de 40 metros quadrados. Isso para compra. Se eu for alugar um imóvel hoje com o mesmo perfil no bairro da Aclimação, e ainda dentro do portal Zap Imóveis eu fiz esse filtro, então eu quero alugar, tá? Onde? No bairro da Aclimação, apartamentos com essa metragem que a gente comentou, em torno de 40 metros quadrados, e eu fiz um filtro apenas de imóveis com endereço para poder me trazer imóveis aí que são imóveis novos, que estão sendo ofertados de uma maneira um pouco mais completa. O que eu percebo? Que o valor de locação desses imóveis com 40 metros quadrados, no valor que a gente simulou, né, o valor médio aí de 350 mil reais se eu fosse comprar, eu percebo que para alugar eles estão por R$ 2.700. Ou seja, um pouco mais caro do que o financiamento que eu acabei de simular dentro da modalidade de correção de poupança, ou ligeiramente inferior, praticamente igual ao valor do financiamento através da taxa de juros fixa com a correção da TR. Portanto, acaba saindo mais barato comprar um imóvel mensalmente falando, se tiver o valor da entrada, do que efetivamente alugar. Ao passo que esse aluguel de R$ 2.700, ele é corrigido anualmente pelo IGPM, ou seja, ele tende a subir. Enquanto no financiamento através do sistema SAC, estamos falando de parcelas decrescentes, onde mês a mês as parcelas vão ficando menores. Então, entre uma parcela na faixa de R$ 2.400 a R$ 2.700, para um aluguel na faixa de R$ 2.700. Portanto, pode ser que seja mais vantajoso, se você tiver o dinheiro da entrada, obviamente, pode ser mais vantajoso você comprar o imóvel e pagar uma parcela menor, que ela vai ser decrescente, do que pagar o aluguel, que será reajustado todos os anos através do IGPM. Bom, isso a gente viu pelo Banco Itaú. E se eu for ver um outro banco? Vamos pegar, por exemplo, aqui a Caixa Econômica Federal, tá? Então, eu vou fazer uma simulação semelhante. Vou fazer a aquisição de um imóvel novo, valor aproximado de R$ 350 mil, tá? E ele também está aqui no estado de São Paulo e também na cidade de São Paulo, para poder ficar bem semelhante com o imóvel que a gente simulou. São Paulo está aqui e eu avanço na simulação. Aqui ele pede para eu poder colocar o CPF, o número do telefone celular, a mesma coisa, uma renda familiar bruta, vamos colocar aqui um valor, a data de nascimento do comprador, vamos fazer a simulação muito parecida com a outra que a gente fez, e ele te pede algumas opções, como por exemplo, se você aceita ser contratado pela Caixa, obviamente eles vão tentar te vender o financiamento, se você possui o fundo de garantia, nesse caso vamos marcar que sim, se terá mais de um comprador e se tem ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa. E aqui a gente coloca essa opção para poder conseguir uma taxa mais baixinho. E aí você avança no financiamento. Logo na seguida, ele te pergunta aqui algumas opções, ele vai te dando algumas opções de financiamento, onde você consegue definir. Eu vou colocar aqui a modalidade que é a modalidade aí mais convencional, tá? Que é através da TR mais a taxa de juros fixa para quem quer ter um salário com a Caixa, quem quer ter um relacionamento bancário com a Caixa, tá? Então é uma taxa que costuma ser mais segura, conforme a gente já falou, não tem essas oscilações da variação da taxa de juros e também é decrescente através do sistema SAC. E está aqui, portanto, o resultado da nossa simulação. No caso da Caixa Econômica, ela financia por um prazo maior que o Banco Itaú, porém a cota de financiamento é menor. Nesse caso eu teria que dar uma entrada de R$ 70 mil, eu precisaria de uma poupança um pouco maior e o prazo desejável eu posso chegar aqui até 420 meses. Isso significa que o meu financiamento total seria de R$ 280 mil através do sistema SAC e ele me dá as opções aqui da seguradora. Se eu for ver essas opções, eu vejo que o valor da prestação está em torno de R$ 2.500 em todas as situações simuladas. Só lembrando que o valor de locação de um apartamento semelhante, né, um apartamento que custaria esse valor, a gente está falando aqui de R$ 2.700 até R$
R$4.000, R$3.000, R$2.700, eventualmente um valorzinho menor para imóveis um pouco mais antigos, mas se a gente for considerar os novos, estamos falando em torno de R$3.000 de aluguel. Portanto, mais barato pagar a parcela do que financiar, desde que você tenha a entrada. E aí, faz sentido para você ou não faz sentido para você? Como eu falei no início do vídeo, eu já passei por essa situação, não agora, alguns anos atrás, onde a taxa de juros estava bem mais alta do que está hoje, e naquela época, para mim, na minha avaliação, valeu muito a pena comprar um imóvel. Estou extremamente satisfeito, amortizei todas as parcelas que eu pude, o financiamento que era para ser 30 anos foi pago em 6 anos, e hoje o meu patrimônio valorizou muito. Foi o meu primeiro imóvel próprio comprado, e esse patrimônio valorizou muito. E hoje ele está alugado, já me gerando rendimentos, e eu posso ir para outras operações. Se você tiver uma filosofia semelhante e optar por comprar este imóvel, eu recomendo inclusive que você faça o mesmo. Todo o dinheiro que você tiver oportunidade, amortiza no financiamento para que seu financiamento seja pago num espaço de tempo mais curto, e aí quando a economia começar a andar de uma forma um pouco mais veloz, quando as taxas de juros voltarem a subir e você tiver dinheiro disponível, pode ser que você invista de novo na renda fixa ou em qualquer outro fundo de investimento e continue tendo uma boa rentabilidade, aproveitando aí o melhor dos mundos. Faz sentido para você ou não faz sentido para você? Escreve aqui embaixo no comentário, quero saber a sua opinião. Eu não estou aqui como um dono da verdade, como eu falei para você, isso é uma opinião, é uma visão que eu estou compartilhando com você, mas eu não quero de forma alguma recomendar que você tome essa decisão. Então eu queria saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo para mim se você acha que faz sentido ou se você acha que não faz sentido, e leia os comentários das outras pessoas. Por quê? Porque é importante a gente ter visões distintas para que a gente possa tomar realmente aí a melhor decisão e formar uma opinião. E aqui a gente tem total humildade de reconhecer que a gente não sabe nada, muito pelo contrário, a gente está em constante aprendizado e eu quero aprender com você. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e aproveito e te convido para se inscrever novamente aqui no canal do Portal VGV, porque aqui todos os dias a gente tem muitos vídeos sobre o mercado imobiliário e se você quiser entender um pouquinho mais desse setor, com certeza o local é aqui. Grande abraço!